Irmãos, boa noite. Vamos dar início ao culto? Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por o Senhor nos permitir mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, para te louvar, para te engrandecer, para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Te louvamos pelo teu amor, ó Pai, pelo teu cuidado, ó Pai. E, ó Senhor, nós estamos aqui unicamente, exclusivamente, ó Pai, para te adorar, para te exaltar e para te engrandecer, ó Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Pai, nos dar uma boa semana, ó Pai, e cuida da tua amada igreja, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 19. Capítulo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como nós vimos no Salmo 19, é maravilhoso nós estarmos louvando, engrandecendo, exaltando o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu queria deixar aqui 3 pontos que eu achei bem interessante nesse versículo, que está lá no versículo 4. Aqui nós vemos que quando ele fala que por toda a terra nós vamos poder ouvir a voz do Senhor, nós vamos poder estar aprendendo cada vez mais de Deus, que por toda a terra nós podemos estar vendo o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus nos ensina, nos mostra, nos capacita, o quanto nós devemos estar rendendo graças a Deus, a esse Deus que está no controle de todas as coisas. Aqui também no versículo 7, eu achei um ponto bem interessante que fala sobre a lei do Senhor. O quanto a lei do Senhor, ela nos ajuda a melhorar como pessoa. Fala que a lei do Senhor é um refúgio, um refrigério na nossa alma. Nós podemos ver o quanto Deus, ele com a sua lei, que nós podemos guardar ela de dia, de tarde, de noite no nosso coração, nós vamos estar colocando a nossa alma em descanso. Nós sabemos que nós estamos sendo guardados por um Deus que as suas leis,
elas competem a nos ensinar, nos educar, nos transformar e nós sermos pessoas cada vez melhores. É maravilhoso ver que a lei do Senhor, ela nos capacita, que a lei do Senhor, ela nos instrui, que a lei do Senhor também evita que nós entremos em armadilhas ou passamos por situações que realmente não agradam a Deus. E aqui nós podemos ver o quanto Deus não se preocupou, mas o quanto Deus nos abençoou em nos dar a sua lei, para que nós possamos ser pessoas cada vez melhores. E outro ponto interessante também, outro versículo, é o versículo 14. Então no versículo 14 nós devemos dar importância às palavras que saem das nossas bocas. Que as nossas palavras possam ser palavras de bênção, palavras mansas, palavras às vezes sim de cuidado, de zelo, às vezes uma palavra mais firme, mas mesmo a palavra mais firme ela tem que ser uma palavra que seja para edificar a vida da outra pessoa, para abençoar a vida da outra pessoa. Que essas palavras possam sair do nosso coração como palavras de bênção. E que nessa noite vocês possam estar adorando, exaltando, engrandecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. E que nessa noite vocês possam reler o Salmo 19, que traz instruções maravilhosas para a nossa vida. E que nós possamos estar adorando e exaltando o nosso Deus em meio aos louvores e em meio a ouvindo a palavra. Que essa semana possa ser abençoada e que você possa reconhecer dia após dia que Deus é o seu Senhor, que é o nosso Senhor e que nós estamos aqui unicamente e exclusivamente para adorar, exaltar e engrandecer ao nosso Deus. Amém, irmãos?
Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Há muito tempo atrás, um pastor chamado Saulo de Mello foi usado por Deus para que eu pudesse dar continuidade no meu ministério, que recém estava começando. E é ele que vai trazer a palavra esta noite, pastor Saulo de Mello, que é pastor na comunidade Alcance de Maringá. Graça e paz. Uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, ver o rosto de vocês. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Queria cumprimentar você que está aqui, você que está em casa. Queria também dar uma palavra de saudação ao pastor Aderbal Carlindo Prado, pastor amado e querido, companheiro de longa data, bem como a sua igreja, a comunidade presbiteriana de Palhoça, lá em Santa Catarina. Esta palavra vai ser ministrada para vocês aí de Palhoça. Diga ao pastor Aderbal que vocês não querem apenas ficar no vídeo, vocês me querem lá em carne e osso. Eu também quero isso. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Eu profetizo que a palavra de Deus nesta manhã não vai voltar vazia, nem na minha e nem na tua vida que está aqui, e nem na vida daqueles e tantos e quantos a ouvirão através das redes sociais. No capítulo 5, verso 11, 12 e 13, olha o que está escrito em Hebreus. Quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura, ou seja, pelo tempo que começaram a caminhar na luz, já deveriam ser mestres. No entanto, ainda precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Neste caso, diz o autor sagrado, não posso lhes dar alimento sólido, mas sim mamadeira. Lamentavelmente, na igreja, muitos estão na letra, não vão além da letra, mas pior ainda, um grande número nem na letra não está, porque não lê Bíblia. Isso é uma loucura, é um contrassenso. Crente não lê Bíblia, não se debruçar a examinar a palavra de Deus. E Jesus disse que a palavra dele não é apenas letra, mas é espírito e vida. Quem lê a palavra, quem mergulha na palavra, não tem apenas informação bíblico-teológica, mas tem vida e vida em abundância. Quem se alimenta de leite ainda é criança, diz o escritor aos Hebreus, e não tem experiência no ensino da justiça. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, 2 e 3, ele diz assim: irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, e não alimento sólido, lá atrás, mas vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda, e o que me traz tristeza é esse ainda, esse advérbio de tempo, ainda, vocês ainda não estão em condições de receber um alimento mais sólido. Por quê? Ainda sois carnais, porque visto que há inveja, divisão, contenda entre vocês, disputas, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ou outra versão dizendo como ímpios. Aí você vai para João 15, 16, Jesus falando: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis muito fruto, e frutos que não apodreçam, a fim de que
meu Pai lhes conceda tudo o que vocês pedirem em meu nome. Irmãos, olhem os recursos de Deus colocados à disposição da igreja. E cadê a igreja? Paulo escrevendo Filipenses 3:13, ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, em busca do prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus para a minha vida. Deixo as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar, há uma nova posição em Deus para a igreja. E eu estava perguntando isso para mim mesmo a semana passada, dizendo: meu Deus, o que quer dizer isto? Aí o Senhor me levou a Mateus capítulo 13, texto que eu vou ler agora, para fundamentar a mensagem desta manhã. Mateus capítulo 13, diz assim, queridos irmãos, parte do capítulo, ouçam com atenção. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa. Quando ele saiu de casa, você deve entender que era Cafarnaum. Quando Jesus ficou sabendo que o João Batista foi preso, ele saiu da Galiléia e foi morar em Cafarnaum. Em outras palavras, estabeleceu residência em Cafarnaum. Por isso que a Bíblia, Mateus falando rapidamente, diz: ele saiu de casa, e Cafarnaum ficava à beira-mar, à beira do lago de Tiberíades. Então ele saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco, assentou-se, e lá do mar ele começou a ensinar as pessoas. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por palavras, e uma delas ele disse assim: preste atenção, igreja. Ou melhor, corrigir o português: preste atenção, igreja, porque igreja é coletivo, e quando o sujeito é coletivo, o verbo vai para o singular. Glória a Deus. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte desta caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Porque não tinha raiz. Porque não tinha raiz. E quando não tem raiz, morre mesmo. Como o pastor disse, abjura da fé, abandona a fé. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Primeiro terreno, beira do caminho. Segundo terreno, terreno pedregoso. Terceiro terreno, entre espinhos. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo que ela caiu entre os espinhos, que cresceram. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas que haviam nascido. Nasceu, mas foi sufocada pelos espinhos. Quarto terreno, outra ainda caiu em boa terra. Diga comigo, gritando, irmãos: boa terra. E diga assim: em nome de Jesus, eu sou boa terra. Outra parte caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Jesus começa a explicar a parábola, vai para o versículo 18, diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, irmãos, este púlpito tem falado de forma reiterada sobre a necessidade de uma palavra revelada pelo poder do Espírito Santo.
Tem falado de forma reiterada a necessidade do Espírito Santo agir na vida desta igreja, a começar dos seus pastores e líderes, trazendo o espírito de revelação, de sabedoria e de inteligência espiritual, para não ficar só na letra, e sem falar naqueles que nem na letra estão. Espírito de entendimento. Jesus disse: aquela parte que caiu à beira do caminho é comparada àquele que ouve a mensagem do Senhor e não entende, não se aprofunda. O diabo vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Primeiro terreno. Aí Jesus explica o segundo: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquela pessoa que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ah, que festa! Palavra, Jesus, maravilhoso, reino dos céus, bênção pura, recebe com alegria. Agora, todavia, uma conjunção adversativa, todavia aqui, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação, quando surge uma pandemia, quando surge uma perseguição, por causa do testemunho da palavra de Deus, logo abandonam a caminhada. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Vocês percebem que a questão de raiz aqui é coisa séria. Aí Jesus parte para o quarto terreno. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra de Deus e entende. Pelo amor de Deus, igreja, Jesus disse que a boa terra é comparada àquele que ouve a palavra de Deus e tem revelação do Espírito Santo, da profundidade da mensagem do Evangelho. Entende, daquele que ouve a palavra e entende. E porque entendeu, porque teve revelação, dá uma excelente colheita, uma colheita a 100, a 60 e 30 por 1. Meus irmãos, eu disse: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? Aí o Senhor me levou para Lucas, capítulo 7. E eu quero pedir permissão para vocês que eu vou ler a palavra. Lucas capítulo 7, verso 36 até o verso 50, até o final. Ouçam, queridos, para o meu coração a resposta dessas indagações e reflexões durante a semana. A questão de Hebreus, o tempo decorrido devia ser mestre, precisa de mamadeira, de chupeta, está brigando por causa de pirulito ainda na igreja. Coríntios, Paulo falando: eu não pude falar para vocês como espirituais, mas a carnais, como crianças. Meu Deus! A resposta veio quando eu li Lucas capítulo 7, verso 36 em diante. Preste atenção. Convidado por um dos fariseus, um religioso, para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Por que reclinou-se à mesa? Porque naquele tempo a mesa de se comer não era como a nossa, com um pé de 80 a 90 centímetros, mas era bem rasteira, talvez 30, 40 centímetros do chão. Então as pessoas não sentavam em cadeira, sentavam em poltrona, sentavam no chão. Reclinou-se à mesa. Jesus fez isso. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. Por que, irmãos, atrás de Jesus? Porque
Porque se Jesus reclinou a mesa era baixinha, então os pés de Jesus ficaram para trás. Me perdoa essa pedagogia quase que infantil, mas para que se entenda. Reclinou-se aos pés de Jesus, colocando-se atrás de Jesus e a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume que trouxera. Ao ver isso, o fariseu religioso que o havia convidado disse a si mesmo: se esse cara fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de gente é, uma pecadora. Então Jesus olha para o fariseu e diz: Simão, o nome do cara era Simão, Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele diz: dize-a, mestre. A Jesus acrescenta: 2 homens deviam a certo credor, um deles devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois, tendo com que lhe pagar, resolveu o credor perdoar a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão. Simão, qual deles? Qual dos dois? O que devia 50 ou 500 denários? Qual vai amar mais o generoso credor? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem foi perdoada a dívida de maior valor. Jesus acrescenta: você julgou bem, Simão. Muito bem. Em seguida girou-se para a mulher e disse a Simão. Jesus volta para a mulher, depois encara Simão e diz o seguinte: vê esta mulher? Eu entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, o que é praxe a um visitante. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Simão, como é praxe também, faz parte da boa educação e de um bom anfitrião, você não me ungiu a cabeça com unguento ou com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aí Jesus diz à mulher: filha, tua fé te salvou. Vai em perene paz. Foi aí, meus irmãos, que o Espírito Santo trouxe o seguinte tema: a revelação de quem é Jesus e o que Ele fez na minha ou na tua vida, ou na vida de uma pessoa, é fator determinante para mostrar o padrão de relacionamento, comprometimento, obediência, fidelidade para com Ele. Vou trocar em miúdo. A revelação de quem é Jesus na vida de uma pessoa e os feitos desse Jesus na vida dessa pessoa determina de forma muito clara o padrão, o nível de relacionamento, de intimidade, de obediência para com Jesus. Muito bem, aqui está o texto que me trouxe resposta. Meus irmãos, aquela pessoa em cuja vida houve uma evidência clara, uma revelação de quem é Jesus e os feitos poderosos dele na vida desta pessoa, não há como negar que há uma atitude espontânea. Como diz domingo passado, não precisa de manivela. Há uma disposição natural, claro,
por uma ação sobrenatural, agora uma ação natural, uma disposição para servir, para abençoar, onde o poder de Deus se manifesta de forma clara e evidente, segundo Marcos capítulo 16, versículo 17, onde Jesus claramente afirmou: e esses sinais, esses milagres, tudo isso que eu mostrei para vocês e que vocês viram, foram testemunhas seculares falando aos discípulos, tudo isso aqui vai acompanhar aquele que crê. Tudo isso vai acompanhar aquele que crê. A igreja vai experimentar os milagres, se for uma igreja que tem revelação e que crê. Jesus questiona o fariseu, falou: cara, você é cheio de religiosidade, e você percebeu que a religião é oca, vazia, pobre, paupérrima. Meus irmãos, ser membro de uma igreja não quer dizer praticamente nada. O que faz a diferença é ser uma nova criatura em Jesus Cristo, é ter o nome escrito no livro da vida, é ter o testemunho do Espírito Santo, é ter a evidência de uma vida transformada, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, verso 16: assim brilha a vossa luz diante das pessoas aí no mundo, para que elas vejam o padrão de vida de vocês, o modus vivendi de vocês, como vocês agem, como vocês reagem, como vocês amam, como vocês perdoam. E essas pessoas vão ficar perguntando: o que é que ele tem que eu não tenho? E vão procurar Jesus. Jesus disse para aquela mulher, ou melhor, disse para Simão: você sabe por quê, Simão? A diferença entre você e ela: você não fez nada daquilo que deveria fazer. Você não demonstrou um ato de amor, de carinho, de respeito, de ética, de recepção, de acolhimento. Ela entrou aqui, quietinha, por detrás. Simão, nem nome ela tem, pelo menos não se cita. Você não me deu água para lavar os meus pés, que era costume. Ela encharcou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Eu entrei aqui, você não me deu um ósculo na face, o que é boa educação. Ela não para de beijar os meus pés. E como não bastasse, Simão, você também não colocou um unguento sobre a minha cabeça, o que faz parte da boa educação e a recepção de um visitante. Ela trouxe esse bálsamo. Meus irmãos, aquele bálsamo era caríssimo. A história nos ensina que Israel não produzia aquele bálsamo. Aquele bálsamo era produzido, era importado da China, já naquela época, de altíssimo valor. Eu não sei há quanto tempo aquela pecadora, no exercício da sua profissão humilhante, foi poupando e ajuntando centavo por centavo, para poder adquirir, comprar aquele vaso de alabastro, porque particularmente, e eu estive olhando uma tradução boa, a tradução boa, melhor do que as convencionais, diz, quando Jesus fala para Simão, ela fez isso, sabe por quê, Simão? Ela amou muito, porque os pecados dela foram perdoados. O perdão, a bênção, motivou a atitude. Vou repetir: o perdão, a bênção, motivou a atitude. Eu não sei como aquela mulher conseguiu adquirir o melhor que tinha, de altíssimo valor. Em um outro caso, uma outra mulher, Judas e os discípulos disseram: que desperdício! Quantas coisas do reino de Deus são consideradas desperdício por aqueles que não têm revelação de quem é Jesus em profundidade. Ela não teve dificuldade, abriu o vaso de alabastro e derramou o perfume caríssimo sobre os pés de Jesus e ficou ali durante um tempo. Quando a Bíblia diz que ela enxugou com os cabelos da sua cabeça, tradição judaica, nenhuma mulher mostra o cabelo para ninguém. No entendimento da época,
Mostrar o cabelo significaria uma provocação sexual. Então as mulheres mantinham seus cabelos bem presos e escondidos debaixo de um véu. E a tradição nos ensina de que a mulher só soltava os seus cabelos no momento que se deitava com o seu marido, revelando intimidade. Agora eu pergunto a vocês: como você vive intimidade se você não conhece quem? Aquela mulher soltou os seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus, como quem dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu perdoador, Tu és aquele que deu razão de ser a minha vida, é por isso que eu estou aqui. Pergunto-lhes até que ponto aquela mulher não tinha sido evangelizado por alguém, ou alguns dos discípulos de Jesus, daquelas mulheres que andavam com Jesus. Eu não sei, eu só sei de que ela compareceu ali porque algo acontecera na sua vida, e ela tivera o entendimento de quem era Jesus. E o fariseu não fez nada, não teve nenhuma atitude, não amou. E por que não amou? Porque não revelou amor, porque não foi perdoado, não conhecia a dimensão do perdão. Mas aquela mulher conhecia o tipo de vida que levava a humilhação, o desprezo, o abandono, o sofrimento, a opressão do diabo. Mas Jesus traz a ela nova vida, e por isso ela revela amor em decorrência do quanto fora perdoado. Eu fico perguntando: meu Deus, e nós? Por isso que eu disse, profetizei que a palavra não vai voltar vazia, a começar na minha vida e também na tua vida. O que está acontecendo com a igreja? Será que a igreja tem tido revelação de quem é Jesus? Será que a igreja tem tido compreensão da dimensão do preço que foi pago para que os meus pecados fossem resgatados? Até que ponto o Espírito Santo tem trazido revelação da pessoa de Jesus? Manivela. Vem, irmãos. Irmão, você precisa contribuir. Irmão, você precisa ser fiel nas ofertas. Você precisa... Gente, para que isso? Quem é muito perdoado, quem tem revelação da profundidade do amor de Deus, não precisa de manivela. Vai. Eu fico perguntando para mim mesmo, irmãos, assim com muita preocupação. A gente tem que ser realista. Se Jesus disse que os sinais, e eu não estou aqui cuspindo no prato que comi, porque eu já vi alguns sinais. Deus já fez sinais na minha vida de cura. Mas, irmão, será que é essa a medida que Deus tem? Quantas pessoas sofrendo. Ontem nós aprendemos que o propósito para o qual a igreja está aqui neste mundo é amar a Deus, amar os irmãos e servir o mundo, ser igreja fora das quatro paredes. Quanta gente sofrendo, marginalizada, arrebentada, oprimida, cativa nos vícios, cativo na idolatria, cativo na feitiçaria, cativo numa vida sexual desregrada. Quanta gente arrebentada por aí, e nós estamos aqui no barquinho da salvação, cantando: somos um pequeno povo muito feliz. Onde está a revelação desse Deus que amou a igreja, mas amou o mundo e deu seu Filho? Porque, meus irmãos, particularmente, isso ferveu dentro de mim, e eu olhava no espelho e dizia: cara, você tem que começar a passar sebo na canela com os teus 74 anos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque é impossível alguém, vou repetir em alto e bom som, é impossível alguém que professe conhecer Jesus e viva no marasmo.
É impossível alguém dizer que teve um encontro transformador, renovador, libertador, cujo nome está escrito no livro da vida e viva no marasmo. Queridos, olhemos para Bartimeu, cego à beira do caminho, não sei quantos anos, não sei se havia nascido cego ou não, não vem ao caso, mas cego. Ele ouve a balbúrdia, alguém passava, a multidão. Ele perguntou: quem que está vindo aí? Alguém disse: Jesus está vindo. Ele disse: agora. E ele abriu a boca e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém foi lá e mandou ele calar a boca, ele gritava mais alto. Jesus mandou chamá-lo e disse: o que é que você quer? Ele disse: eu quero ver, eu quero ver. Jesus disse: então vê, a tua fé te salvou. O que é que ele fez, irmãos? Ele foi para casa, ele foi comer uma rodada de pizza com os amigos? Não, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus caminho afora, glória a Deus, entrou no clima e caminhou com Jesus. Zaqueu, publicano, rejeitado, humilhado, funcionário do império, odiado pelos judeus, ouviu falar de Jesus. O que ele fez? Era baixinho, não podia ver a Jesus por causa da multidão. Subiu no sicômoro, escondidinho, ficou lá, Jesus passando, olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, e quero pousar na tua casa hoje. A Bíblia diz que ele desceu com alegria, chegou em casa, recepcionou Jesus, os discípulos, e disse: Senhor, eu resolvi agora dar metade dos meus bens para os pobres, e aqueles aos quais eu defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. Não precisou nenhuma palavra de Jesus. A revelação de quem era Jesus, o poder transformador do nome de Jesus, causou mudanças naquele homem, e ele teve atitudes de arrependimento. Glória a Deus. O que dizemos do coxo de Atos 3? O tempo todo aquele monte de ossos ali na porta do templo, não podia entrar porque era contra a lei. Chega Pedro e João, ele pede um dinheiro. Pedro diz: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus nós te damos, levanta e anda. E a Bíblia diz que num salto ele se colocou em pé, foi para casa. Não foi. Ele entrou o templo adentro e com o povo começou a glorificar, saltando, dando glória a Deus. E todo o povo vendo aquilo, um dizia para o outro: não é aquele que estava à porta do templo, que tem estado ao longo dos anos? É. Outro dizia: parece que é, não é ele. E agora está saltando. É impossível quem ser tocado por Jesus e permanecer no marasmo. O que dizemos do gadareno, Marcos 5, vivendo no cemitério, desgraçadamente endiabrado, aguilhoado, amarrado, algemado pelo poder das trevas, se machucando, se consumindo, desnudo, uma figura indescritível. Jesus o liberta. Era uma legião. No outro dia Jesus o encontra no barco, agora vestido em perfeito juízo, e pergunta: ô meu, o que está fazendo aqui? Ele falou: vou contigo no lago de Ti, onde você foi eu vou. Jesus disse: cara, eu tenho outro plano para você. Vai para a tua casa, vai para os teus, vai para a tua terra e conta-lhes, e conta-lhes, e conta-lhes, e conta-lhes quão grandes coisas Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Meus irmãos, aquele homem foi, e a Bíblia diz que ele evangelizou 10 cidades. Um detalhe: e o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, porque o Pentecostes aconteceu lá na frente. Imagine esse homem no fogo do Espírito. É impossível alguém ser tocado por Jesus e continuar no marasmo, improdutivo, precisando de manivela, precisando de leite, mamadeira, ensinamento de questões elementares e básicas. Importa que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? O que dizemos dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Lucas 24. Desalentados, desanimados, meteram o pé na barraca, largaram tudo, cheios de dúvidas.
colocando questionamentos sobre a palavra de Jesus. A incredulidade tomou conta deles. Ele falou que ia ressuscitar, e hoje é o terceiro dia, não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque não ficaram lá para ver. Mas quando Jesus aparece e aceita o convite deles para tomar um lanche, a Bíblia diz que à mesa, no partir do pão, quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. Igreja, em nome do Deus Altíssimo, ó, que o Espírito Santo de Deus abra os olhos da igreja. Porque enquanto isso não aconteceu, eles caminharam com Jesus, eles andaram tempo com Jesus, eles ouviram Jesus falar das Escrituras, de todo o Antigo Testamento, de Moisés, os profetas, ouviram, e nada aconteceu, porque estavam surdos, cegos e insensíveis. Mas ao partir do pão, quando eles têm a revelação de Jesus, a Bíblia diz que os dois deixaram a mesa, o pão, o vinho, outras comidas que porventura tivessem lá, e num salto fizeram 16 quilômetros à noite, uma estrada perigosa, sujeita a roubos, a piratarias. Foram, desculpa a minha expressão rústica e da roça, passaram sebo na canela, porque o coração estava fervendo de revelação. Foram ter com os discípulos e partilharam da alegria. Ele vive, Ele está vivo. O que dizemos, meus irmãos, da mulher samaritana? João 4. Mulher trazendo as marcas do sofrimento, da humilhação também, do desprezo, porque era de vida fácil. Um coração amargurado, um coração endurecido, empedernido, uma alma marcada pela amargura. Jesus lhe pede um copo d'água, ela mandou Jesus ir pentear macaco. Essa é a versão do pastor Saulo. Falou: dá água para você coisa nenhuma, você é judeu. Como é que pode você, sendo judeu, pedes a mim? Mulher, primeiro, mulher, e segundo, uma samaritana quem vocês odeiam. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e se você soubesse quem é que está te pedindo esse copo de água, você que pediria a ele, e ele daria a você a água viva. Ela disse: danou-se, você não tem com que tirar, o poço é fundo, eu quero ver aonde que você tem essa água. E a conversa foi para ganhar tempo. Um dado momento a mulher diz: Senhor, então dá-me desta água, você tem? Para que eu não tenha mais sede, e nem precise mais voltar aqui para tirar esta água. Aí vem o confronto. Os irmãos sabem que eu não sou um pregador de muitos confrontos em púlpito, mas Deus tem me esquentado esses dias, e Deus tem me levado ao confronto comigo mesmo. Aí Jesus confrontou aquela mulher, mas Jesus não confrontou para humilhá-la, Jesus a confrontou para abrir uma oportunidade de resgate. Disse: você quer água? Falou: claro que eu quero, Senhor, estou cansada de vir aqui, meio-dia, sol quente, que eu não posso encontrar ninguém, que eles me humilham, zombam de mim, eu não quero mais viver essa condição de vida. Aí Jesus disse: então vai lá, chama o teu marido e volta aqui, que nós vamos resolver essa questão. Ela falou: não tem marido. Jesus falou: você falou bem, disseste com verdade que não tem, que você teve 5, e agora o 6º que você tem não é teu marido, você vive amaziada com ele. Senhor, eu vejo que as profetas, nossos pais, aqui os samaritanos, adoram a Deus no Monte Gerizim, vocês judeus que é lá em Jerusalém. E a conversa vai, e Jesus disse: mulher, a hora chegou, e já chegou, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias vai chegar, assim a esperança do meu povo. Ela disse: ele já chegou, e sou eu que falo com você. A Bíblia diz que aquela mulher deixou o cântaro, foi à cidade de Sicar e arrastou a multidão aos pés de Jesus.
É impossível conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição, o poder da sua libertação, a alegria da salvação, viver nos marasmos. Ela foi e trouxe uma cidade. Uma outra mulher, o que dizer da mulher Sirofenícia? Mateus 15. A Bíblia diz que Jesus deixou a Galileia e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Você pode perguntar, pastor Saulo, mas como é que pode isso? Jesus não tinha nem carroça, ele andava a pé. Como é que ele foi lá para as regiões de Tiro e Sidom? Presta atenção. A Galileia era a região fronteiriça com a região de Tiro e Sidom, que hoje é o Líbano, e era fronteira seca. Então você podia passar dentro de 5, 10 minutos, você saiu da Galileia e já estava na região de Tiro e Sidom. E a Bíblia diz que ele estava lá, e eis que senão quando uma mulher aparece gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Os discípulos disseram: Senhor, de duas uma, ou o Senhor atende essa mulher, ou o Senhor manda ela embora. E a mulher continuou. Ela chegou, adorou Jesus e disse: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada, e eu preciso que o Senhor a liberte. Jesus disse: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los, ou melhor, eu não fui chamado senão as ovelhas perdidas ali daquela divisa para lá, da Galileia, da região de Israel. Ela continuou, adorou, prostrou-se. E também não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Falou: eu sei, eu que estou ajoelhada, eu que estou debaixo da mesa para comer as migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Quando ela disse isso, Jesus gritou: mulher, grande é a tua fé. Pergunto-lhes: a fé vem pelo vento? Não, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mediante o ensino ou testemunho. Aquela mulher era grega, de origem Sirofenícia, isso é, daquela região, mas não sabe se ela morava em Tiro e Sidom, ou se ela morava na Galileia, e lá teve a oportunidade de alguém falar para ela que Jesus era poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Porque como explica alguém insistir tanto sem ter conhecimento de causa? Aquela mulher sabia quem era Jesus, e por isso essa fé a motivou a ver o invisível, a tocar o impossível, a tocar o inatingível e esperar o impossível. Jesus disse: pode voltar, filha, pode voltar, porque agora, just now, agora, a tua filha acaba de ser liberta, e o diabo, os demônios foram embora. Que dizer do filho pródigo? Lucas 15. Chegou para o pai arrogante, para o pai arrogante não, chegou arrogante ao pai e disse: cansei de ti, cansei da minha família, cansei desse lugar, cansei da fazenda, eu quero a herança que me toca, quero o adiantamento aqui, pelo menos da legítima. O pai olhou para o filho, não disse palavras, deu-lhe a fortuna que lhe cabia, e a Bíblia diz que ele partiu, cada vez para mais longe, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida do jeito que o diabo gosta, saciando as suas necessidades, seus anseios, até que, digam comigo, até que, está muito fraco esse até que, ele começou a passar fome, procurou emprego, era um tempo de crise, devia ter abaixado um tipo de pandemia lá, desemprego para todo lado, até que alguém arrumou um emprego para ele, apacentar porcos. Para nós latinos, ocidentais, cuidar de porco não tem problema nenhum. Para um judeu era humilhação, e ele desejava comer as alfarrobas. Alfarrobas era uma espécie de uma vagem grande que colocava-se para os porcos comer. Quando ele ia abaixar para comer uma daquelas, o capataz dizia: opa, alto lá, o contrato contigo é a seco, não tem comida.
E a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele disse: quantos funcionários, servos de meu pai tem pão em abundância, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantou-se, foi para o pai, e ele disse: pai, ele planejou dizer: pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Se o Senhor me der a oportunidade de ser um escravo, Espírito de Deus, fala conosco agora. Pai, se você me der a oportunidade de ser um escravo, eu quero ser um escravo, mas eu não quero sair da tua presença. Aquele filho não conhecia o pai. O mundo, a hostilidade, o pecado, o levou a refletir sobre o amor do pai. E agora, abre mão da filiação, dos recursos, dos privilégios, e diz: eu quero ser escravo, mas eu quero ficar contigo. Alguém que conhece o amor de Deus não precisa de manivela. Abaixo os pirulitos, abaixo as mamadeiras, na vida desta igreja. Que o Senhor libere feijoada para mim e para vocês. E eu creio no novo tempo na vida desta igreja. Os milagres acontecendo. Não estamos correndo atrás de milagres, mas os milagres correm atrás dos que creem. Por favor, você pode liberar aquela canção? Essa canção foi inspiração para a minha vida 10 anos atrás, quando Deus me me inspirou a procurar o pastor Luciano. Ouça bem, como é a vida de quem caminha com Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, Aleluia! o Senhor meu Deus me exaltará. Deus me exaltará sobre todas as nações. por onde eu andar. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra. Esse é o projeto de Deus para a tua vida, meu irmão. Minha irmã, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus na vida das pessoas. Bendito serei No campo, bendito serei por onde eu passar. aleluia. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Espírito Santo, Aleluia. queremos viver isso, Espírito Santo. Fomos salvos para salvar, fomos alcançados para alcançar. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos ser. Compromisso de obediência. Vamos ficar em pé, queridos. Senhor meu Deus, Pode diminuir o som. Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, Pensando no gadareno, irmão. que elas vão me alcançar. Aquele homem saiu evangelizando 10 cidades. Já estamos caminhando na metade de julho de 2020. Sua bênção chegará. Você falou de Jesus para quantas pessoas? Bendito serei na terra. Quantas pessoas
este ano você ganhou para Jesus. Jesus disse: vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi vocês e mandei vocês para vocês frutificarem. Bendito, A minha oração nesta manhã: Deus, manda o teu Espírito Santo aquecer o nosso coração, avivar a nossa memória, para entendermos o propósito de sermos igreja resgatada pelo sangue do Cordeiro. Deus quer te usar, minha irmã. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, querido, querida. Para isso Ele liberou o Espírito Santo para te capacitar. Coloque a mão sobre o teu coração, por favor. Vou colocar a minha também. Isso aqui não é misticismo, não. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Deus, em nome de Jesus, eu profetizei que esta palavra não voltaria vazia na minha vida e na vida dos meus irmãos e de tantos quantos a ouvirem. Espírito Santo, vem. Ó Paráclito eterno, Consolador bendito, Tu que ensinas, Tu que revelas todo o ensinamento de Jesus. Vem, Espírito Santo, trazer entendimento para a nossa igreja de quem é Jesus e o poder que Ele tem para transformar as vidas. Fala conosco, Senhor, e alimenta a nossa fé nesta manhã e glorifica o Teu nome para o louvor da Tua glória. Você pode dizer amém? Então levante as suas mãos, dê um brado de vitória e aplauda Jesus.